Olá, queridos, mais uma vez, Pastor Neto com vocês. Eu quero meditar com vocês num texto que se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso de número 1 e verso de número 2. E através desses versículos queremos meditar sequentemente em outros versículos que tratará do mesmo assunto. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre o estrangeiro em terra estranha. Portanto, nós leremos um texto pertinente a esse tipo de estrangeiro que queremos falar hoje. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 1 e verso de número 2. Diz assim, eu vou fazer a leitura como que de costume no texto original grego e depois lerei e farei a tradução aqui para a nossa língua portuguesa. Vamos lá. Petros apostolos Iesou Christou eklektois parepidemóis diasporas punto Galátia, Capadóquias, Ásia, Cai Bitinias, Catá prognosi teou, Patros em Hagiasmou pneumatos, eis Ipacoen, Cai rantismon, Aimatos, Iesou Christou, Carim rumim, Cai eireni, pletintein. Maravilha! Esse texto quer dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Como eu disse para vocês, nós queremos falar desse tipo de estrangeiro em uma terra estranha, numa terra que não é dele. Nós estamos aqui na terra por um poucochinho de tempo, por um período mínimo pelo qual Deus nos deu, nos outorgou para que estivéssemos aqui. Então a nossa preocupação, ela não deve ser com as coisas aqui da terra, ainda que as coisas aqui da terra são coisas boas, maravilhosas, mas temos que mentalizar sempre que o nosso endereço, a nossa morada, são as mansões celestiais, são as moradas do alto, as moradas do céu. Portanto, o apóstolo Pedro, aqui em sua palavra, dizendo aos judeus que estavam dispersos por diversos lugares por conta de grandes perseguições que eles estavam passando, ele não queria que esses homens, que essas pessoas se preocupassem, porque essa dispersão não seria por muito tempo, pois eles voltariam para Jerusalém. E Jerusalém, que no hebraico é Yerushalayim, que significa cidade de paz. Eles voltariam para lá. E temos aqui um sentido, além das cortinas também, da palavra Jerusalém, que é a cidade de paz. Porque sempre que lemos Yerushalayim na Bíblia Sagrada, nós temos que ler com a nossa mente voltada para os céus, pois lá é a cidade de paz. Mas muito bem, como eu falei para vocês, eu queria meditar com vocês num termo aqui nessa passagem bíblica, no verso 1 do capítulo 1 de 1 a Pedro, sobre o termo forasteiro ou estrangeiro, que é o termo grego
parepidemós. Esse termo parepi significa ao lado de, e demós vem de demos, que significa povo, a palavra democracia, onde que o povo julga. Então nós temos esse termo aqui, parepidemós, ao lado de um povo. E que povo é esse? Um povo que está aqui na terra, porém nem todos herdarão o reino dos céus. Então a palavra parepidemós significa forasteiros, exilados, estrangeiros e residente por um pouco de tempo. Saiba você que estes sofrimentos pelos quais você enfrenta, pelos quais você está passando, é só por um pouquinho de tempo, porque o que há de vir, virá e não tardará. Saiba que você é um parepidemós, você é um forasteiro, você não faz parte desse mundo, você está vivendo nele por um tempinho mínimo, mas você não faz parte dele. Você é de um outro mundo. É por isso que as pessoas olham para nós de uma forma diferente, de uma forma, às vezes, até para elas assustadoras, ou muitas vezes também como motivo de chacotas, de bizarrices, porque nós vivemos de uma forma diferente. Nós vivemos de uma forma para agradar o nosso Deus, o Todo-Poderoso, pois sabemos que essa terra não é para nós. E vai dizer aqui que nós fomos peregrinos nessa terra, nessa dispersão, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça a vós e paz vos sejam multiplicados. Então nós somos eleitos segundo a prognoses de Deus. A presciência aqui é o termo prognoses. Prognoses está dizendo que Deus de antemão olhou para esse mundo, ainda que ele não estava feito como ele é hoje, ordenado, porque a Bíblia vai dizer lá em Bereshit, Bereshit bara Elohim verret hashamayim verret haaretz, né? E diz que a terra era tohu vavohu, ou seja, a terra era sem forma e era também vazia. Mas pela prognoses divina, a prognoses de Deus, ele nos escolheu, ele nos elegeu. A palavra eklektos aqui tem o sentido daquele que foi escolhido dentre várias pessoas. Deus nos escolheu, pois sabia que nós creríamos nele. Então a prognoses divina foi certa, ela foi exata. E a Bíblia está dizendo também na santificação do Espírito. Então nós vamos ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui atuante, porque nós somos escolhidos segundo a prognoses de Deus, o pré-conhecimento do Senhor, segundo a sua presciência, na santificação do Espírito, que é hagiasmos pneumatos, ou seja, a santificação do Espírito. A santificação tem os seus primórdios aonde? Na eleição divina. Se fomos escolhidos de antemão por Deus, fomos separados para sermos santos, pois sem a santificação, sem a hagiasmos, ninguém verá a Deus. E o Espírito Santo é o agente da santificação. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que está operando em nós. A natureza divina está sendo implantada em nós através do Paraclito, através do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer para obediência e aspersão do sangue.
Então nós vemos aqui Deus Pai em ação, vemos o Espírito Santo atuando também, e também nós vemos aqui o Filho atuando como nunca, pois nós fomos chamados, escolhidos, para a obediência e aspersão do sangue. Ipacoen rantismos haimatos. A palavra ipacoen significa debaixo de uma ordem, debaixo de uma voz, pois a palavra ip, ou ipá, significa para baixo de, que vem de hipo, e acoen vem de acústica, no sentido de ouvir, que dá a ideia de ouvir uma voz. Então a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E nós ouvimos a palavra de Deus e fomos limpos pelo aspergir do sangue de Cristo. O aspergir do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é quem nos traz a purificação, é quem nos traz a paz maravilhosa que tanto esperamos. E tudo isso porque somos parepidemóis, somos o quê? Estrangeiros, exilados, residentes por pouco tempo aqui. O teu sofrimento, a situação que ora estamos passando, é por um pouco de tempo. Isso vai passar e o nome de Deus será glorificado. Mas eu quero ainda, trabalhando nesse mesmo tema, sobre estrangeiro numa terra, sobre residente por um pouquinho de tempo, eu quero ler um outro texto que está em 1 Pedro, capítulo 2, e o verso de número 11. Lehai, lehai. Lehai é para a vida. Então, bebi essa água para que tenhamos vida e vida com abundância. Então, 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Nós faremos a leitura em grego, depois vamos traduzi-la. Agapetoi parakalohos paroikos, kai parepidemos, apekestai ton sarkikon epitimion, aitinis stationtai katates psiques, ten anastrophen rimon tois etinesis, contes calen rina en ho, catala lucin rimon ros, cacopoion, ecton calon ergon, epocteontes, doxasosin, ton teon em remera episcopes. Muito bem, vamos ler agora em português, que diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O outro termo aí vai aparecer juntamente os dois termos, parepidemóis e paraoikos. E nós vamos trabalhar um pouquinho termos paraoicos com vocês. A palavra paraos, para significa ao lado de, oikos significa casa, mas a tradução é estranho, estrangeiro, alguém que vive em terra que não é sua. No versículo 11 que ora nós lemos, vai dizer assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais. Nós que somos peregrinos, que a nossa terra não é aqui de forma alguma, nós temos que abster dos desejos da carne. Os desejos da carne, o abster dos desejos da carne, é o termo grego apekestai, que significa separa, abstém-vos, mantenha-se longe. E aí o termo carne é sarkikon epitimia, que é desejo da carne. Quando vai falar de sarki, na Bíblia vai falar dos desejos do homem, dessa parte maligna que o homem ainda tem.
E nós temos que se abster desses desejos da carne. A epitimia significa um desejo sobremaneira. Então eu tenho que apekestai ton sarkikon epitimia, tenho que me abster dos desejos da carne. Tenho que viver longe, pois os desejos da carne são prostituição, idolatria, discórdias, heresias, glutonarias e tantas outras coisas que nós temos que viver longe delas. Por quê? Porque essa carne, ela milita contra a nossa psique, ela milita contra a alma, que aí o termo vai ser strateontai katates psique, que significa faz guerra contra a alma. Os desejos da carne faz guerra contra o nosso homem interior. E como peregrinos não podemos estar amarrados com essas coisas da carne. Por quê? Porque as pessoas, os gentios que estão de fora, eles têm que olhar o nosso procedimento. No verso 12 vai dizer assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse texto é muito importante. Por quê? Porque a palavra procedimento correto é anastrofé kalem. Kalem significa bom, belo, e anastrofé significa maneira de viver. A nossa maneira de viver tem que ser tão santa, tão maravilhosa. Temos que nos afastar do mal, para que aqueles que estão falando mal de você, para aqueles que ainda não conhecem a tua história, que não conhecem a tua vida, eles possam ver pelas suas boas obras, pela sua maneira de viver, que você milita contra a carne, eles possam doxazos e tonteon em remera episcopes, que eles possam glorificar a Deus no dia da visitação. O dia da visitação aqui, que é o termo remera episcopes, é muito importante, porque emeras significa o dia, que é o dia de 24 horas mesmo, a cada dia ao seu dia, e a palavra visitação é uma palavra conhecida de nós, que é a palavra episcopes. Epi significa por cima de, scopes significa visão, e aqui está traduzido como dia da visitação. E episcopes significa olhar por cima, supervisionar. E quem está olhando por cima é o Deus que está nos céus. Ele olha por cima a minha vida e a sua vida, a sua forma de viver, se estamos dando bom testemunho ou não. É Ele quem nos inspeciona, é Ele que faz o exame de toda a nossa vida. Mas como os peregrinos, como forasteiros nessa terra, nesse mundo estranho, nós temos que viver dando bom testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Lá em Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 9, eu quero fazer uma leitura com vocês também em grego, depois eu faço a leitura em português. Nós temos aqui o mesmo termo para a vida de Abraão. Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, e o verso 9 vai dizer assim: Pistei paroquesei, eis gen tesepangelias rosalotia em Iskenai, Catoiquessas, Metá, Isaac, Cai, Iacov, Tom, Sincleronomon, Tes, Epangelias, Tes, Altes. Vamos traduzir este versículo. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, pela fé quem? Abraão peregrinou com seu filho, com seu neto, com seu filho Yitzhak, com seu filho Iacov, mas ele apenas
peregrinou morando em tendas aqui esquenoses, que é um objeto portátil que se monta, mas a pessoa sabe que aquele objeto vai ter que sair dali algum dia. E é a mesma forma como eu devo pensar. Eu vim para esse mundo, mas eu sei que eu vou sair dele logo mais. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O mundo, como eu disse para vocês, tem coisas muito boas nesse mundo, mas melhor é o céu que nos aguarda. Abraão, pela fé, ele viveu nesse mundo, mas o que ele fez nesse mundo aqui? Ele louvou a Deus, ele engrandeceu o nome do Senhor. E por que você está nesse mundo? Porque estamos nesse mundo, estamos em um vale de formação da nossa alma. Estamos em uma escola terrena de aperfeiçoamento da vida. Estamos sendo aperfeiçoados, estamos tendo aulas maravilhosas com o nosso Deus nesse lindo deserto. Mas esse deserto não é para sempre. Estamos apenas de passagem aqui, mas nós vamos ainda morar com o nosso Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, para nós finalizarmos aqui essa questão da peregrinação, de ser um estrangeiro numa terra distante, numa terra diferente, nós temos dois termos no hebraico para peregrinação, para estrangeiro, que é o termo ger-gur e o termo toshav. O gur significa permanência por pouco tempo e o toshav significa viajante temporário. Lá em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 10, a Bíblia vai dizer assim: havia fome naquela terra e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Ou seja, Abraão, o patriarca da fé, ele desceu para o Egito, mas por um pouquinho de tempo, sabendo que a fome na terra ia passar e ele voltaria do Egito. Então ele sabia que não ia ficar muito tempo no Egito. Egito no hebraico é Mitzraim. Mitzraim significa limitações. Ou seja, cada Egito da nossa vida é uma limitação que nós passamos. Mas essas limitações que estamos vivendo, elas passarão. Nós vamos exaltar o nome do Senhor. Nós vamos vencer essas limitações e o nome de Deus novamente será exaltado. Nós temos lá em Gênesis capítulo 28, versículo de número 4, quando Isaac manda Jacó peregrinar em outra terra, e diz assim a palavra: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então a palavra para peregrinação ali é Magor. Magor significa alojamento. E geralmente nos alojamentos da vida, nós montamos as nossas tendas, mas não vamos permanecer ali para sempre. Estamos nessa passagem sobre esse planeta chamado Terra, mas nós vamos sair dessas mazelas que a Terra tem. Nós vamos sair um dia desse mundo e iremos morar lá nas mansões celestiais, para a glória do nome do Senhor. Lá no Salmo 119, versículo de número 54, vamos ler a palavra de Deus ali também. Salmo 119, versículo 54, que vai falar das peregrinações do rei Davi. Diz assim: os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. A palavra de Deus, os estatutos de Deus, as promessas de Deus têm sido um cântico para o rei Davi nas terras das peregrinações
dele. E a palavra peregrinação é magor daqui também, que significa alojamento. Aonde Deus te colocar, aonde Deus te levar, e você permanecendo nesses alojamentos, os estatutos de Deus serão cânticos de vitória na sua vida, serão cânticos de bênção no meio da sua família e no meio daqueles aonde você estiver peregrinando. Vamos ler também Salmo 119 e o versículo 19, que diz assim: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Nós somos peregrinos nessa terra e os mandamentos divinos estarão dia após dia entre nós. Momento após momento, nós abriremos as nossas Bíblias Sagradas e vamos ver as palavras de Deus, os mandamentos de Deus. Mas ainda no Salmo 105 e o versículo 23, vai dizer assim a palavra do Senhor: então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Jacó fez várias peregrinações, mas ele sabia, ele tinha guardado lá no profundo da sua alma, no profundo de sua mente, que ele era apenas um peregrino aqui na terra. Ele viveu para abençoar várias famílias, mas depois ele partiu desse mundo. Nós estamos aqui abençoando várias pessoas. A sua vida é do Mestre, seu coração é do seu Mestre, o seu caminho é do Mestre, nossa esperança é o Mestre, o Lorde. Muito bem, vamos encerrar esta palavra lá no Salmo de número 39 e o verso de número 12. Salmo 39, um salmo de Davi para o cantor Mor para Yedutun. Salmo 39, o verso de número 12, para encerrarmos essa palavra. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cale perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino, como todos os meus pais. Olha só Davi lembrando de Abraão, Isaac e Jacó, de Yosef, de Moshe e Yehuda e de tantas outras pessoas, e ele diz: eu sou um estranho, eu sou um peregrino na terra que os meus pais passaram. E a palavra para peregrino aqui é Toshav. Toshav significa habitante temporário ou viajante temporário. Saiba, querido, que estamos nessa terra de passagem por apenas um tempo. A Bíblia também vai dizer que a vida do ser humano, a vida do filho do homem, ela é muito rápida, é como o sonho da noite, é como a vigília noturna, mas estamos entendendo que somos paroicos, que somos também parepidemóis, estrangeiros, forasteiros, somos peregrinos nessa terra tão difícil de se viver, mas às vezes também muito boa de se viver. Mas o céu é incomparável com o que nós estamos vivendo aqui. Aquilo que o olho não viu, que o coração não sentiu, que a mente não captou, não pensou, são as coisas que estão preparadas para os peregrinos aqui da terra, que um dia morarão no céu. Que Deus vos abençoe e Lehi Tahot Baruch Atah Adonai Melech HaOlam. Shalom, shalom.